Bom dia. Bom dia. Graça e paz. A paz do Senhor Jesus. A paz de Deus. Shalom. Deus seja convosco. Ninguém vai ficar sem ser cumprimentado, né? Se é os primos que quer a paz de Deus, dá a paz de Deus, né? Se é os irmãos que quer a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. O importante é adorar o Senhor. Amém? Reconhecer Ele como nosso Senhor. Obrigado, pastor Carlos Maia, pela gentileza, pelo privilégio de me confiar o altar da igreja. Obrigado à igreja de Jesus, esse povo lindo, esse povo simpático, esse povo amado, amável. Obrigado, vocês são a igreja de Cristo. Eu tenho muita preocupação com a noiva de Cristo, porque a noiva não é minha. A gente corre um risco como pastor da igreja, a gente gosta tanto da igreja que a gente acaba esquecendo que a gente não é o noivo da igreja. O noivo é Jesus. Então, a gente está aqui só para cuidar de vocês, ensinar e ser instrumento do Senhor. Obrigado, pastor Carlos Maia, mais uma vez pela confiança. Pastora Andriela, obrigado por ser canal de Deus. Obrigado pela vida do pastor João Batista, que nos convidou, nos deu a oportunidade de assumir a igreja em Denver. Hoje ele nos deu autonomia sobre a igreja, já tem quase 2 anos, mas não deixo de honrá-lo, de respeitá-lo pela confiança. Estou aqui, foi a mão dele que se estendeu, né, Cris? Que abençoou, que nos honrou, que nos deu a bênção para estar aqui. Sou muito grato, que o Senhor continue abençoando a vida dele e da pastora Noêmia, que é uma mulher também muito amável, uma conselheira, uma mulher que sempre está nos aconselhando, uma mulher extremamente crente. Deus abençoe. Obrigado ao co-pastor Cleudson. Ele é muito simpático, né, gente? Estava quase. A Priscila perguntou assim: aonde que o pastor Maia arrumou ele? Eu disse: Priscila, não foi na Amazon, não. Isso aí é oração. Isso a gente não compra na Temo, não. Isso vem de oração, vem de jejum, né? Achou muito simpático o casal, né? Aí eu avisei para a pastora que não compra na Amazon, né? Porque já queria fazer encomenda, mas não é assim. Deus abençoe vocês, tá? Vocês estão bem? Queridos, vocês têm um exemplar da Bíblia aí, fácil? Eu não quero passar do horário, então eu prometo para os irmãos que antes das 2 da tarde eu vou terminar a mensagem. O povo aqui é crente, hein? Apocalipse capítulo 3, verso de número 14 a seguir. Quero agradecer também pela vida da minha esposa, essa mulher linda, simpática e paciente, porque não é fácil aguentar o marido dela não, viu? O marido dessa mulher dá trabalho. Então, obrigado, viu, pastora, por você me ajudar. Priscilinha, meu amor, Deus te abençoe. Minhas filhas, chegamos na América, não tínhamos nenhum filho, né? Nenhuma filha no caso. E por bondade de Jesus, Deus já tinha curado a minha esposa, depois de sofrer 17 anos de epilepsia, tomando remédio 1.800 miligramas de Treliptal por dia. Clobazam também tomava, ansiolítico, e era uma dose de leão para acalmar todos os dias, 3 vezes ao dia. Depois de 17 anos tomando remédio, Deus a curou. E chegando na América, a prova da cura foi as 2 meninas, né? Com 1 mês que chegou, engravidou. Oh, glória! Depois de 1 ano, mais outra criança. E agora eu estou orando pela 3ª. Vocês me ajudam aí, gente. Porque esse negócio é bom. Depois você começa a fazer, você não quer parar, irmão. Fazer criança, tá, gente? Deus abençoe. Quem está com a Bíblia aberta? Tudo bem aí? Oh, glória. Diz assim o texto: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Verso 15:
Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos, por favor. Pai, é com muito temor e tremor, quando vou ministrar essa palavra, Jesus. Coloca, Senhor, sabedoria no meu coração, no meu intelecto, para falar aquilo que Tu queres falar com esta igreja. Abençoe esse Teu povo. A palavra é Tua, eu sou apenas um instrumento. O povo é Teu, eu sou apenas um trabalhador na Tua seara. As ovelhas são Tuas, e eu apenas, Senhor, sirvo de instrumento para ajudá-las, a conduzi-las aos passos de águas, aos passos verdejantes e às águas tranquilas. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Eu preciso ser instrumento Teu aqui nessa manhã. Eu dependo de Ti, eu sou carente de Ti. Se a Tua palavra não estiver nos meus lábios, eu vou apenas, Senhor Jesus, falar de mim mesmo, e eu não quero falar de mim mesmo, Senhor. Senhor, eu preciso ser instrumento Teu aqui nessa manhã. Usa de misericórdia, de bondade. Eu preciso, Paizinho. Como eu sou dependente de Ti. Amém. Amém, irmãos? Obrigado, Cris, ver você aí, o seu maridão, né? Deus abençoe vocês. Vem nascendo no meu coração como pastor uma preocupação diferente dos anos que eu fui como pregador itinerante. Como pastor Maia sabe como é difícil a gente transmitir tudo aquilo que Deus quer para a igreja, porque a gente sabe da necessidade do povo, e a gente não quer dar uma mensagem encomendada ou enlatada para você, a gente quer ser canal de Deus. Pastor Maia pregou no Brasil todo, fora do país, alguns países pregando, e é totalmente diferente a dinâmica, né, Pastor Maia? Lá fora a gente prega, Jesus batiza, cura, e quando a gente chega em casa a gente encontra os problemas da igreja. E como ser boca, profeta de Deus para um povo que já nos conhece, sabe o nosso trejeito, a nossa mania, a nossa maneira de ser. Então, há uma preocupação em transmitir tudo aquilo que Deus quer que falemos aos corações de maneira sábia, prudente e espiritual. Então eu comecei uma série de mensagens na igreja, que eu sou pastor lá em Denver, a igreja que nós não seremos. Isso está queimando no meu coração para compartilhar com vocês sobre tudo aquilo que Deus queimou, sobre o que é ser igreja e o que devemos ser como igreja. Então, igreja, se usar a palavra no grego, seria eclesia, tirado para fora. Não é apenas um ajuntamento, um aglomeramento de pessoas que se reúnem um domingo de manhã ou um domingo à tarde para compartilhar da palavra do Senhor. Não.
igreja vai muito além disso. Igreja se torna uma família. Igreja se torna o corpo de Cristo, quando entendemos isso. Porque o Cristo que nós servimos é o cabeça dessa igreja. Há uma frase comum no nosso meio que fala assim: primeiro Deus, depois família, terceiro igreja. E isso às vezes me preocupa muito. Pastor, o senhor vai distorcer essa situação que ensino? Não, eu quero que você só pense, só reflita comigo. Jesus morreu pela sua família ou morreu pela igreja? Ele vai buscar a sua família ou vai buscar a igreja? Então comece a pensar na igreja diferente do que você pensou a vida toda. Jesus não vai vir buscar a sua família, vai vir buscar a igreja. Se a sua família for igreja, ela vai junto com a. Então quem é mais importante para Deus? Isso confronta a gente, né? Porque a gente ama o nosso clã. Eu amo minhas filhas, eu amo a minha esposa. Então para mim, né, eu acho que Deus olha para a minha família como mais importante do que a igreja. E no fator real bíblico, a igreja é mais importante para Deus do que a minha família. Você não entendeu? Eu vou te explicar, para que você não pense que eu estou falando uma heresia. Olha, Deus ama todo mundo. Ele morreu por todo mundo, não foi? Mas a igreja é o corpo espiritual dele. Amém por isso? Posso ouvir um amém? Amém. Se você não entendeu e quiser brigar comigo no final do culto, pode brigar, mas deixa eu só pregar agora, tá? Olha para mim. Então vamos lá. Então tem 7 igrejas na Ásia Menor. Nos dias do apóstolo João, que o Espírito de Deus o impulsiona em uma visão, mostrando o estado caótico de cada uma delas. Claro que apenas 5 são extremamente advertidas e 2 elogiadas. E eu estou pegando a última igreja como referência, por estar muito parecido com os dias que nós estamos vivendo, dias trabalhosos, dias difíceis, extremamente problemático, porque é o momento da situação que vivemos, o mundo atual, e que tem muito a nos ensinar essa igreja. Não estou dizendo que vocês são a igreja de Laodiceia, pelo amor de Deus, não entendam isso. O tema dessa manhã é a igreja que nós não. Então diga para o seu irmão: a igreja que nós não seremos. A igreja que nós não seremos. Das 7 igrejas da Ásia, Laodiceia talvez seja a igreja mais rica, em um contexto totalmente favorável, uma cidade como Caldas Novas, lá do Goiás, possui águas termais. Quem já foi em Caldas Novas? Quem já foi lá no de Roma? Olha eu fazendo propaganda. Quem já foi lá onde fazíamos o simpósio de pastor, onde que era mesmo lá? Pousada do Rio Quente. Quem já foi diz amém. Quem já foi no Colorado no frio, diga glória a Deus. Só o Maia. Então nós estamos numa cidade que ela tem águas termais. Há uma produção de uma lã preta que gerava muito na economia. Os crentes de Laodiceia eram crentes que paravam na porta da igreja de BMW X7. As Lamborghini estavam paradas na porta da igreja. E o mais simples era eu lá, chegando com o meu carrinho. Então é um contexto de igreja favorável para o século que vivemos. Uma igreja que possui poder aquisitivo, uma igreja que tem condições financeiras, uma igreja que tem uma estrutura legal, que tem um som legal, que tem um telão legal, melhor, maior do que esse aqui, que tem sala kids, daquelas que as crianças dizem, uau, era o que eu queria.
Era aquela igreja que diríamos no século de hoje, que ia ter como chamam? Não, que dirige o carro na porta da igreja para pegar a chave do teu carro e estacionar. É isso aí. Imagina que igreja, você chega, o irmão, graça e paz, irmão, aquele sorrisão lindo, amarelão, e diz: me dá a chave do teu carro que eu vou estacionar. Diz: uau, que lugar é esse? As poltronas eram igual ao do cinema que eu vi lá em Denver. Acho que aqui deve ter tudo igual na América. Vacilar, você dorme, estica. Tudo bacana, tudo funcionava na igreja de Laodiceia. Seria essa a igreja. Mas começa uma preocupação, e eu quero compartilhar com vocês, porque isso é importante para que você e eu venhamos entender sobre o que é evangelho. Evangelho nunca foi sobre coisas. Evangelho nunca foi sobre telão. Evangelho nunca foi sobre o melhor teclado Nord 5, não. Nunca foi sobre a melhor guitarra, a melhor bateria, a melhor estrutura da igreja. Nunca foi. Evangelho é sobre pessoas, é sobre vidas, é sobre casamentos destruídos que entram aqui e são restaurados aqui. São filhos problemáticos que entram aqui e são restaurados aqui. Hoje, para sair de manhã, uma mensagem de alguém lá do Acre, longe: pastor, ora por mim. Tentei, meu casamento não deu. É sobre isso. Igreja é sobre pessoas. Pessoas que entram feridas e têm que ser curadas. E não se escandalize não. Pessoas que vão entrar aqui e vão ferir pessoas também. Porque pessoas ferem pessoas, mas pessoas também curam pessoas. Igreja não é sobre perfeição, mas é olhar para quem é perfeito. Igreja não é sobre eu, mas é sobre Ele, porque eu erro, mas Ele é perfeito. Igreja é sobre o amor e a graça de Cristo derramado sobre nós. É o amor imensurável de Cristo que é transbordado sobre nós. Você pode dizer amém por isso? Então, qual é o perigo da igreja do século que nós vivemos? É porque, infelizmente, nós invertemos as ordens. Nós amamos as coisas e usamos as pessoas. E era para usar as coisas e amar as pessoas. E a gente gosta mais das coisas do que tem na igreja do que as pessoas que estão dentro dela. Se desligar o telão, se sobrar sem nada aqui, irmão, vocês têm que continuar se amando, se reunindo, se abraçando. Se alguém falhar, pisar no teu pé, você tem que perdoar ele. Não é fácil isso. Se alguém não está legal, e aquele dia que ele não está legal, olhar para você e você levar para o coração, você vai desviar, porque tu perdeu o foco de olhar para Cristo. Então o evangelho não é sobre coisas, não é sobre o que eu penso, é sobre o que Ele pensa, é sobre o que Ele desenhou para nós. Então o que nós não seremos uma igreja com caráter deformado, uma igreja da neutralidade. Bom, se dá certo, eu vou fazer na igreja. Eu tenho uma preocupação quando alguém chega em mim e diz: pastor, vamos fazer isso que está dando certo. Aí me preocupa, eu já sou chato, irmão. Não é fácil. Vocês agradeçam o pastor que vocês têm. Vocês não dão conta de ser minhas ovelhas. Ou você me amava, ou você me odiava. Vocês amam esse pastor, porque os de lá do Denver, irmão, eles são crentes demais, irmão. Porque aguentar o pastor deles não é fácil, não. Eles são muito crentes. Então vamos lá, porque eu não aguento quando ele fala assim: pastor, vamos fazer um negócio que está dando certo. Aí eu já não tenho cabelo, já quero arrancar o resto que não tem. Porque não é sobre o que está dando certo.
Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, estamos vivendo uma era de igrejas cheias, mas de pessoas vazias. Não é sobre o que está dando certo, é sobre o que é certo, porque o que está dando certo, às vezes não é o certo, e aquilo que Deus tem para nós, às vezes é diferente do que tem com a igreja do A, do B, do C. A visão que Deus deu para esse povo é essa visão, e é nessa visão que a gente vai caminhar, porque é o que Deus deu para nós. Quem está comigo diz amém aí. Quem não está, diga glória a Deus. Opa, o povo é antenado aqui, hein? Abençoado. Então, nós não seremos uma igreja de um caráter deformado, que olha para as coisas que estão fazendo para dar certo. Nada errado sobre as novas estratégias, nada errado sobre um novo conceito. A gente sabe que a igreja, ela é viva e dinâmica. O pastor Hernandes Dias Lopes, eu gosto muito de ouvir ele diz que a igreja é viva e dinâmica. Não dá mais para fazer uma liturgia de 30 anos atrás nas igrejas. Não dá. A gente sente falta assim do coral, a gente sente falta assim dos irmãozinhos que cantavam com a pasta. Eu cantei muito com a pastinha, cantava, tinha 3 regentes no grupo dos jovens, primeiro presidente, segundo presidente, terceiro presidente, era assim, líder de jovem, não era nem líder, era presidente de jovem, ele é o presidente, ele é o primeiro vice, aí depois tinha o regente, primeiro regente, segundo regente, terceiro regente. A crise aí da Assembleana, lá de Pontalina, vai lembrar dessas situações. Nada contra, mas a igreja é dinâmica, ela vai passando por um processo. Mas não era assim, tudo bem, também não tinha louvor na igreja avulso, quando tinha Pedro, Tiago e João. A igreja é dinâmica, ela vai mudando, ela não pode perder a essência, que é a palavra. O que é pecado sempre vai ser pecado, o que é santo sempre tem que ser santo. Mas o terno é gravata. O terno é gravata, Jesus não pregou, não tinha na época. Então, são situações. Meu blazer está ali, gente. Eu subi sem ele, mas vocês me perdoam, né? Amém? Posso pregar sem blazer? Eu esqueci de perguntar. Vocês aceitam, pastor, pregar sem blazer? Glória a Jesus. Então a igreja nossa, do nosso século, ela não pode perder o caráter. Porque o pior não é o extremista. O pior é às vezes o cara ou a irmã que é neutro. A neutralidade, o morno, que ele não decide se ele entra na igreja ou se ele sai da igreja. Ele quer assistir o culto igual eu, em cima da janela, no 3º andar. Ele dá uma olhadinha lá fora, se tiver legal ele desce. E se o culto estiver bombando, estourado, como diz a galera jovem, hypado, como é que é? Não sei se são jovens, cadê que fala inglês aí, como que é? Está rapado, sei lá, uma linguagem bem jovial aí. Hypado, aí eu estou dentro, aí eu desço e assisto. Esse é o perigo do Eude, que fica no 3º andar, olhando de cima, não entra nem sai. A igreja de Laodiceia, ela não se decidia se ela era ou se não era, ela tem que decidir que lado que ela vai, que rumo que ela vai. A igreja precisa de uma posição, qual o caminho que ela anda, qual o caminho que ela vai, porque a gente não pode se conformar com o mundo. Nós não estamos aqui para agradar a ninguém, nós estamos aqui para agradar a Deus. Então nós não seremos uma igreja com caráter deformado, nós não seremos uma igreja sem discernimento espiritual. Escuta o que eu vou dizer para você aqui. A pior coisa é quando a gente pensa que é e não é mais. Ela pensava que enxergava, mas estava cega. Ela pensava que tinha vestes brancas, mas estava suja. Ela pensava que era rica, porque a cidade era rica, mas ela era pobre. A pior coisa é quando você pensa que é e não é mais. É o caso de Sansão. Sansão brincou com o pecado, até que um dia alguém disse: Sansão, está vindo os filisteus contra ti. Ele levanta e diz: sairei outra vez.
como as demais, e vencerei os filisteus. E o versículo diz: e ele disse isso, pois não sabia que o Espírito de Deus não estava mais sobre ele. A pior coisa é quando nós pensamos que somos e não somos mais. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que essa igreja está debaixo de uma cobertura espiritual, e que nós estamos com as nossas vestes brancas, com os olhos ungidos e cheios de azeite, e a presença do Senhor é real nesse lugar. Quantos concordam com essa palavra? Pode dizer amém, um glória a Deus, um aleluia, uma salva de palmas para Jesus. Nós não viveremos isso, porque essa é uma preocupação que está no meu coração, é viver pensando que somos, quando na verdade nós não somos mais. Irmãos, não é sobre números, não é sobre números, é sobre ser igreja. Sentei numa mesa esse final de semana e deu vontade de chorar com pastores que poderiam estar na fila da espera para assumir um campo com 10 mil pessoas, que o pai é pastor, mas resolveram viver um propósito aqui nos Estados Unidos. E a pastora, muito sábia, disse: eu estou preocupado hoje mais com o crescimento para baixo. Estou mais preocupado em saber se os nossos irmãos da igreja estão se alimentando da palavra de maneira que eles estão enraizados, que não é qualquer vento de doutrina, não é qualquer modismo que vai surgir na direita ou na esquerda, que todo mundo vai atrás, que você também irá, porque você vai estar enraizado, você vai estar consolidado. O que nós precisamos é estar debaixo da direção de Deus, debaixo da nuvem de Deus, e aonde a nuvem se movimentar, você vai movimentar junto com ela. Aonde a nuvem parar, você vai parar junto com ela, porque você está debaixo de uma direção do Espírito de Deus. A minha alegria é saber que essa igreja possui um pastor que tem visão de Deus, coração de pastor e desejo na alma de ver uma igreja forte, poderosa, primeiramente em Deus, cheia de Deus, e com certeza as demais coisas irão acontecer para a glória do nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Você confia nessa palavra? Então nós não seremos uma igreja com caráter deformado, uma igreja sem visão espiritual, e nós não esperaremos uma correção de Deus para mudar a nossa vida. Com amor e carinho, olhe para essa pessoa e diga: Deus corrige todos quanto amam. Foi muito fraco, diga: Deus corrige a todos quanto ama. Mas não espere a correção. Não espere a correção. Não espere a correção. Eu sei que a correção é porque Ele nos ama, mas se tem a palavra de Deus para nos orientar, por que primeiro vou esperar a correção? Por que eu vou deixar Deus me corrigir primeiro? Vou esperar primeiro vir uma situação para eu aprender como devo andar, se na Bíblia já tem um manual. Tem gente que vai esperando até Deus pôr, como diz o outro, o pé na porta. Não espera Deus pôr o pé na porta. Não espera. Não espera Deus dizer assim: tenho contra ti isso, tenho contra ti tal situação. Não espera isso. Eu vim aqui hoje como um pastor de uma igreja que sabe o quanto é difícil ser pastor no século que nós vivemos, e o quanto que é difícil também ser ovelha no século que nós vivemos. Porque da mesma forma que é difícil para mim ser pastor, eu sei também que para você é difícil ser crente. Quantas oportunidades você tem de distrações para você não estar aqui. Só de você sair da sua casa num domingo de manhã, com certeza o que acordou mais atrasado acordou 8 da manhã.
para assistir o culto hoje? Vocês moram num lugar lindo chamado aqui, como chama aqui? Miami, Deerfield, como que é? Deerfield, tem praias lindas. Eu já imagino a cena, você com a barraquinha, né, estendendo o guarda-sol, o cooler do lado cheio de Coca-Cola, porque você não bebe, glória a Deus por isso. Nenhuma Heineken vai estar lá em nome de Jesus. Você largou tudo para estar aqui essa manhã, meu irmão. Você largou tudo para estar aqui, irmãos. Quantos e quantos prazeres do mundo você deixou para estar aqui? Para ouvir um pastor vir de longe, ainda, como diz o outro, ó. Então você também é um vencedor, meu irmão. Se você saiu, veio em busca de uma mudança de vida, veio em busca de uma palavra que confrontasse você e colocasse você na posição que Deus quer que você esteja, você também é um vencedor. O que eu entendo aqui de todas as igrejas que foram advertidas pelo Senhor, nenhuma o Senhor jogou fora. Agora vai uma palavra do antigo pregador itinerante Ismael Macedo. Vire para o seu irmão e diga: eu sei que é chato isso, mas olhe para mim e entenda. Olhe para mim e entenda. Quantas oportunidades de todas as igrejas, a igreja de Laodiceia tem uma palavra triste, mas eu tenho depois uma palavra de Deus referente a essa igreja, ainda sobre essa igreja, né? O Espírito Santo está do lado de fora, batendo na porta. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha, pode. Então olha que triste, tem tudo, mas não tem o principal, que é a presença de Jesus. De todas as igrejas, essa aqui recebe a maior promessa, abre aspas e fecha aspas. Ao que vencer, lhe concederei que se assente no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Em nenhuma das cartas, nem de Filadélfia, nem de Esmirna, recebe uma promessa dessa. O mundo que nós estamos vivendo, Deus sabe as dificuldades que você enfrenta para ser fiel a Deus. Mas se você vencer, se você dizer não ao pecado, se você dizer não ao mundo, Deus tem uma promessa poderosa para a sua vida. Levante a sua mão que eu vou liberar uma palavra dos céus ao seu coração. Você tem a melhor promessa. Você vai sentar no trono. Olha que palavra forte. Isso fala de governo, isso fala de domínio. Deixa a sua mão erguida. Deus está dizendo que vai te fazer grande. Deus está liberando uma palavra para você, meu irmão. Vença tudo, vença todas as coisas que você está passando, porque a promessa de Deus é maior. Vale a pena o esforço, vale a pena o sofrimento, vale a pena a renúncia, vale a pena. O que Deus tem para a sua vida é maior e melhor. Você pode glorificar Jesus por isso. Eu estou pregando para crentes vencedores. Não estou pregando um evangelho triunfalista, mas eu estou pregando para os crentes vencedores. Você deixou o mundo, deixou tudo para servir a Jesus. Você tem uma promessa poderosa de Deus. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Eu quero fazer aquilo que o meu coração queima por fazer por você hoje. Eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua família. Eu quero abençoar os teus negócios, eu quero abençoar a sua vida espiritual.
por que o senhor traz uma palavra dessa, pastor? Num domingão desse, podia falar sobre chave de carro. Na verdade, eu estava preparando outra mensagem. Eu ia falar sobre as 3 bênçãos da oração de Jabes. A bênção, a expansão e a proteção. Mas Deus falou comigo: não, você não pode pregar o que você quer, você tem que pregar o que eu quero. E eu constrangido, chegando no pastor Maio, falei assim: pastor, eu posso? Não, deixa o Espírito falar. Meus irmãos, se você olhar as 7 cartas, a correção vem para os 7 pastores. Jesus não vai chamar o presbitério da igreja, Jesus não vai chamar o diaconato da igreja, a diretoria da igreja. Jesus vai chamar o pastor Maia, vai chamar o pastor Ismael. Naquele grande dia vai chamar nós pastores. Naquele grande dia Ele vai nos chamar e vai dizer: por quê? Por que você não mostrou o caminho da santidade para a minha igreja? O nome Laodiceia, grave isso, eu deixei anotado aqui. O nome Laodiceia vem de 2 palavras, junções compostas, que quer dizer direitos humanos, ou democracia, ou povo no comando. Esse é o nome da igreja: democracia ou povo no comando. Só que não, igreja nunca foi sobre democracia e nem governo humano. A igreja é teocrática, é Deus no governo, e passa pelo bispo da igreja, que é o pastor da igreja. O governo é dado ao pastor da igreja, porque a correção será ao pastor da igreja. A gente às vezes não entende isso, mas cai sobre nós uma responsabilidade, cai sobre nossos ombros uma responsabilidade de guiar vocês ao caminho dos céus. A minha vontade é que você que veio me ouvir a mensagem do Senhor, né, nessa manhã, sai daqui dizendo: nós não seremos uma igreja com esse perfil, um perfil de uma igreja deformada, sem caráter, de uma igreja que não tem discernimento espiritual para entender que Deus já saiu dela há muito tempo. Nós não esperaremos Deus nos corrigir para consertar o nosso caminho e entrar na vereda que Ele quer que nós estejamos. E nós não deixaremos o Espírito de Deus do lado de fora. Aqui dentro o Espírito Santo tem liberdade ainda. Aqui dentro o Espírito Santo ainda fala. Aqui dentro ainda tem profeta. Aqui dentro ainda tem a voz de Deus bradando, ecoando nesse lugar. Aqui dentro ainda o Espírito tem liberdade para batizar, para curar, para fazer coisas miraculosas. Aqui dentro eu ainda sinto a presença do Senhor. Quando estava começando o louvor, eu senti tanta graça do Senhor, eu senti tanta presença do Senhor, eu senti tanto a unção do Senhor. E é gostoso quando você sente que o Espírito Santo está dentro do ambiente, pastor Maia, está dentro do local, porque Deus está dizendo: eu estou no meio desse povo. Quantas igrejas grandes que eu já entrei, quantos lugares lindos que eu já entrei. Eu já vi igrejas que o pastor pediu para o púlpito subir, e o púlpito abriu no meio e subiu o púlpito. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei: Jesus, que coisa chique. Eu já fui em igrejas que eu fiquei procurando onde estavam as caixas de som, mas que era proibido ter alguém falando em profecia na igreja.
caixas de última geração, mas a voz que precisava bradar lá dentro não bradava mais, que era o Espírito de Deus. Você está numa igreja onde o Espírito Santo ainda fala. Você está numa igreja onde o Espírito Santo ainda transmite aquilo que Ele quer transmitir. Você pode rasgar o coração e dar um glória. Você pode rasgar o coração e dar uma rajada de línguas. Você pode levantar as mãos e chorar, borrar a maquiagem. Você ainda pode, você ainda pode. Aqui tem liberdade para adorar. Não saia daqui sem falar em línguas. Não saia daqui sem abraçar alguém. Não saia daqui sem orar por alguém. Não saia daqui sem profetizar na vida de alguém, pelo menos de umas 2, 3 pessoas, e diga para ela: você carrega algo poderoso. Você carrega a presença de Deus. O Espírito Santo não está do lado de fora desse lugar. Vocês carregam a presença de Deus. Aqui o governo não é do povo, é de Deus. Aqui não há democracia, aqui há teocracia. O Espírito Santo ainda fala, ainda diz o que tem que acontecer nesse lugar. Se prepare no meio de tantas coisas que vem acontecendo. Se prepare para viver algo sobrenatural sobre esta igreja. Se prepare para ver coisas extraordinárias nesse lugar. Se prepare para chegar cedo, porque não haverá lugar para você sentar se você chegar aqui 10h20, 10h30. Se prepare para ver o agir de Deus bradando nesse lugar. Eu estou liberando uma palavra profética sobre esta igreja. Haverá um tempo de expansão, haverá um tempo de crescimento, porque o Espírito Santo ainda fala, ainda está presente nesse lugar. Eu posso orar por todos nessa manhã. Se você tiver como sair da sua cadeira e vir aqui à frente, se possível, com permissão do pastor. Nesses 5 minutos que me restam, eu quero abençoar a sua vida. O Espírito Santo está falando, Ele está falando, Ele está falando, Ele está falando, pastor Maio. Ele está falando, Ele está liberando. Ah, que manhã maravilhosa. Aleluia. Eu estou com vontade de sair correndo aqui, irmão. Estou me segurando. Estou com vontade de arrancar as luzes daqui, trocar as luzes, pulando. Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus nesse lugar. É gostoso quando você sabe que o Espírito Santo está presente no lugar. É gostoso quando você prega e sabe que o que você está pregando é o Espírito Santo que está falando. Deus está mudando situações dessa manhã. Deus está mudando situações dessa manhã. Deus está mudando situações dessa manhã. Vem cá, pastor Maia. Deus está mudando situações, com permisso. Deus está mudando situações essa manhã. Deus está mudando situações essa manhã. Deus está destravando nessa manhã. O senhor de camisa branca, simpático, olhe para mim. Deus está destravando situações essa manhã. Deus está mudando situações essa manhã. As coisas estavam fora, está sendo colocada no lugar. O Senhor diz: eu estou colocando no lugar. E eu começo a trazer esclarecimento do que eu quero fazer. Te prepare para viver um tempo diferente, porque eu vejo 3 fases. Uma fase que passou muito difícil, uma fase que você não entendeu, e a fase do que Deus está fazendo. Deus está me dizendo que há um tempo novo sendo gerado nessa manhã. Te prepare para viver tudo aquilo que Ele prometeu que faria na sua vida. Eu não gosto de ficar profetizando carro,
coisas assim, não, mas o Senhor me disse que há uma prosperidade de Deus chegando na sua vida. Há uma prosperidade de Deus chegando, algo poderoso acontecendo. Ser fiel ao Senhor, ser fiel ao Senhor. Há um tempo de Deus para esse povo, há um tempo de Deus para essa igreja, há um tempo de Deus chegando na sua vida, há um tempo de Deus, queridão. Eclesiastes 3 diz que tudo tem o seu tempo, e o tempo de Deus está chegando, pastor Maia. Põe a mão nesse homem, pastor Maia, abençoa ele. Há um tempo de Deus chegando sobre a sua vida. Há um tempo de Deus chegando sobre a sua vida. Há um tempo de Deus chegando sobre a sua vida. Vai destravar, vai acontecer, haverá cura também na alma, porque o tempo de Deus está chegando. E o Senhor tem pressa na tua vida. Lá bateira, lá. O Espírito de Deus tem liberdade para falar nesse lugar. O Espírito de Deus não está do lado de fora, Ele está aqui dentro, e Ele está falando nessa manhã. O Espírito de Deus está falando nessa manhã. Cris, Deus não te chamou para você ficar parada. Eu sei que você não quer se envolver, você não quer, não, eu prefiro desse jeito. Mas Deus está dizendo: eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Eu te dei um dom especial, e eu tenho dado esse dom para que tu uses na minha obra. E eu, Senhor, quero te usar porque tu és instrumento. Não enterre aquilo que eu te dei, rebalacheira que anda na vastoria, porque tu és vaso, instrumento de Deus, e o Senhor tem sede e pressa em usar a tua vida. La maneira abasteria machouria. O Espírito está falando. O Espírito está falando. Quantos estão sentindo? O Espírito está falando. Na mídia, o senhor da mídia aí, de camisa preta aqui do lado de cá, levante as mãos, de óculos, levante as mãos. Eita, que coisa linda. Eu vejo um cesto sendo derramado sobre você, e é cesto de bênção, de prosperidade, de coisas dos céus que estão chegando sobre a sua vida. Eita Deus, que coisa maravilhosa. Te prepare para que viva aquilo que Deus lhe prometeu. É tempo de abundância, é tempo de abundância. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito está falando, está falando, está falando. Ele não vai ficar do lado de fora, ele não vai ficar do lado de fora. É tempo dele falar, é tempo dele fluir. Você pode adorar Jesus. Eu vou te dar 2 minutos para você começar a dar glória. Eu vou te dar 2 minutos para você começar a dar glória. Começar a dar glória, começar a chorar na presença do Senhor, começar a sentir a presença do Senhor. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu,
pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. O Espírito de Deus está aqui. Se esse culto falou com você, se essa mensagem falou com você, abrace pelo menos 2 pessoas. Libere uma palavra na vida do mineiro aqui, ó. Não deixe esse mineiro sair sem ser abençoado, não. Abençoa esse moço aqui, ó. Esse moço de camisa azul, abençoa ele. Se essa mensagem falou ao teu coração, se o Espírito Santo falou ao teu coração, você pode dar um glória mais forte aí. Se essa mensagem falou ao teu coração, você pode chorar. Se essa mensagem falou ao teu coração, você pode exaltar Jesus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és o dono. Fiel, Senhor, meu Deus. Tu és o dono, Jesus. Fiel a mim. Tu és o dono dessa obra, Jesus. Tu és o dono dessa obra, Jesus. As ovelhas são suas, Jesus. As ovelhas são suas, Jesus. A igreja é tua. E nós não queremos que o Senhor fique do lado de fora. O Senhor pode entrar em cada culto como esse, Senhor. Entra, Jesus, por essas portas. Nós abrimos os corações, Senhor. O meu coração está aberto. O coração do baterista está aberto, Jesus. O coração do ministro de louvor está aberto. A ministra de louvor, do tecladista, nós estamos com o coração aberto, Jesus. Faz. Batiza nessa manhã, Jesus. Batiza nessa manhã, Jesus. Batiza nessa manhã, Jesus. Batiza nessa manhã, Jesus. Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, fiel a mim. Renova, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor, transforma, Senhor, transforma, Senhor. A igreja precisa de ti. Renova, Senhor,